Daqui a pouquinho, então, a gente vai ouvir o presidente da 77ª Assembleia, o húngaro Csaba Kőrösi. Também ouviremos o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e, na sequência, o presidente Jair Bolsonaro. Aí, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falando em inglês. Nós vamos acompanhar aqui na programação da CNN Brasil, com tradução simultânea de Denise Bobadilla. Inequalities are growing wider. E os desafios estão se espalhando ainda mais. Mas, enquanto estamos aqui, nesse mundo, com problemas, as promessas vêm à minha mente. Esse navio, ele atravessou o Mar Negro com uma bandeira hasteada, com orgulho. Aqui nós vemos uma embarcação como qualquer outra nos mares. Mas, em sua essência, essa embarcação é um símbolo do que podemos conquistar quando agimos juntos. Ele está carregado com grãos da Ucrânia para levar as pessoas na África, muitas delas à beira da fome ou passando pela fome. Ele teve de atravessar por uma zona de guerra, por zonas de conflito, como parte de uma iniciativa de ter mais alimentos e fertilizadores saindo da Ucrânia e da Rússia, para dar um alívio desesperadamente necessário para pessoas em necessidade. São commodities, são produtos e ajudam a diminuir os preços para consumidores em todo o mundo. A Ucrânia e a Federação Russa se uniram para fazer com que isso acontecesse, apesar da enorme complexidade por causa da guerra. Alguns dos meus colegas chamam essa embarcação de milagre do mar. Apesar dessa ação multilateral de diplomacia, essa passagem de navegação para embarcações, para dezenas de embarcações, se tornou muito difícil. Mas cada navio também leva uma das commodities mais importantes no dia de hoje, que é a esperança. Excelências, nós precisamos de esperança e, ainda mais, precisamos de ação. Para limitar a crise de alimentos mundial, nós precisamos tratar da crise de fertilizantes no mundo. Neste ano, o mundo tem comida suficiente. O problema é a distribuição. O mercado de fertilizantes, se ele não se estabilizar, no próximo ano, isso vai afetar o suprimento de alimentos. Nós temos relatos de produtores que estão produzindo menos por causa do preço ou da disponibilidade de fertilizantes. Há muitos problemas trazidos pela Rússia, pelo impedimento da Rússia de exportar fertilizantes. Nós manteremos os nossos esforços para eliminar esses esforços e esses efeitos indiretos. Outra questão é a subida do preço do gás, que afeta também a produção de fertilizantes. Isso também traz problemas sérios. Sem ação agora, a diminuição de fertilizantes em todo o mundo vai trazer menos alimentos em todo o mundo no futuro. Nós precisamos de ações através das fronteiras. Nós navegamos mares difíceis hoje e há esse problema global no horizonte. As desigualdades estão explodindo, o nosso planeta está em perigo. As pessoas estão sofrendo e os mais vulneráveis são aqueles que mais sofrem. A Carta da ONU e os ideais que ela representa estão sob risco. Nós temos um dever de agir. Ainda assim, nós estamos presos em disfunções globais imensas. A comunidade internacional não está pronta ou não quer tratar dos desafios da nossa época. Essa crise ameaça o futuro da humanidade e a fé do nosso planeta, e o destino do nosso planeta, perdão. Com os conflitos que temos hoje ao redor do mundo, a questão climática e a perda de biodiversidade, crises como a questão financeira em países
países em desenvolvimento e o destino dos objetivos de sustentabilidade do milênio e a falta de acesso a tecnologias para conectar pessoas e ampliar as possibilidades para as pessoas. Como secretário-geral, nós lidamos com crises diferentes e tentamos levar essa tecnologia, inclusive, para que os seres humanos possam lidar num nível mais básico ainda com isso, inclusive lidando com criptomoedas e tudo mais. As plataformas de mídias sociais baseadas em lucro, estão causando um dano imenso às comunidades e às sociedades. O discurso de ódio, a desinformação, o abuso, tendo como alvo especialmente as mulheres, estão se espalhando ainda mais. Os nossos dados estão sendo usados para influenciar o nosso comportamento. Enquanto isso, o spyware e outros métodos de controle não têm preocupação com a privacidade. A inteligência artificial pode comprometer a integridade de sistemas de informação, a mídia e até a própria democracia. A computação em nuvem tem sofrido com cibersegurança em sistemas complexos. Não temos os inícios de uma arquitetura global para lidar com essas crises. Excelências, os progressos nessas questões está sendo refém de questões geopolíticas. O nosso mundo está paralisado, em perigo e paralisado. O Conselho de Segurança não consegue levar questões à frente. As instituições democráticas estão sob ameaça e mesmo a cooperação internacional. Nós não podemos seguir assim. Mesmo os vários grupos fora dos sistemas multilaterais, com membros da comunidade internacional, caíram na armadilha das divisões geopolíticas, como o que aconteceu no G20. As relações internacionais parecem caminhar num mundo de dois mundos, no mundo do G2. E agora parece que não temos nada, sem cooperação, sem diálogo, sem a solução coletiva dos problemas. As realidades que vivemos hoje mostram que o diálogo é o único passo à frente, a única solução. Nenhuma medida global pode ser feita sem a coalizão daqueles que desejam, sem a coalizão do mundo. Excelências, agora ele discursa em francês. Então, um trecho do discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falando em inglês. Agora ele começa a falar em francês. Basicamente, de mais importante, um recado à comunidade internacional, mais um apelo que o secretário-geral da ONU faz. Aliás, essa tribuna geralmente é utilizada por ele para fazer esse tipo de apelo, dando a gravidade de determinados momentos que a humanidade atravessa e na avaliação dele não recebem a devida atenção. Ele já chegou a falar sobre crise climática, dizendo que nós estávamos a um passo do precipício e andando na direção incorreta, e hoje dedicou uma parte importante, talvez o trecho mais importante do discurso que fez, à guerra na Ucrânia, lembrando que hoje a commodity mais importante que nós temos para exportar é a solidariedade e que há uma crise no setor de produção de fertilizantes que pode afetar a produção de comida para o mundo, já está afetando agora, não é, de certa forma, a produção de fertilizantes e também a exportação de dois enormes produtores de grãos da Europa, a Ucrânia e a Rússia. E essa crise provocada pela invasão russa à Ucrânia já há mais de 208 dias, se eu não estiver enganado, essa crise pode se alastrar por mais alguns anos. Afinal de contas, até que a cadeia de produção de fertilizantes, a produção agrícola se acerte, mesmo depois de resolvido o conflito na Europa, o que não há perspectiva de acontecer, essa crise pode se alongar por muito tempo. Pode faltar alimento e o que sobrar vai sobrar a um preço muito alto.